Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast tão lindo, maravilhoso, que já tem uma abertura que muda a cada vez. E eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai falar de joguinho, homenzinho de joguinho. Aqui é Victor Urives e Evinha tem só 4 anos e já jogou Diablo 3 e viu foi iluminado. Que isso, cara? Mas não foi o que fui eu que apresentei, mas não fui bem que eu quis apresentar, entendeu? Fui meio que... Depois eu conto a história. Tá bom. Aqui é Thiago Berto e eu perdi a apresentação porque a Maíra veio falar comigo, que eu tava falando alto e tava acordando o meu filho. Ai. Pra gente falar aqui nesse episódio tão especial, feito durante a quarentena, trouxemos um amigo nosso aqui que já participou no episódio bem lá das antigas. Daniel Lameira, seja bem-vindo, cara. Oi, tudo bem? Como vão? Obrigado pelo convite de novo. Valeu, cara. Bom, a gente vai fazer aquele breakzinho rapidinho aqui pra alimentar as crianças, já que a gente vai todo mundo perder emprego, perder dinheiro. Então, por favor, apoiem a gente, pelo amor de Deus, senão o podcast acaba. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vai então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. E se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Muito bem, vamos lá então. A gente vai falar um pouco sobre... Um pouco não, né? A gente vai falar o programa inteiro sobre videogames e, enfim, acho que a gente tem opiniões distintas aqui na mesa e acho que vai ser na mesa virtual, né? E eu acho que vai ser um debate bem interessante. Mas antes eu queria que você se apresentasse aí pra galera, Daniel. Pessoal que talvez não tenha... Que é bem raro, né? Porque tem muita gente que maratona a gente desde o início, então tem gente que sabe quem é você. Mas quem não sabe ainda, se apresenta aí pro pessoal. Ótimo. Bom, eu sou Daniel Lameira. Na verdade, eu trabalho com livros, não trabalho com jogos. Sou pai do Antônio, que tem 7 anos. E é isso. Da outra vez a gente falou um pouco sobre leitura, né? Sobre isso. Jogos, histórias para crianças, mas além dos livros, tem outra grande paixão que são os jogos. Adoro jogar com o Antônio, jogava com a minha mãe. E aí eu escrevi um textinho indicando jogos, acho que o Thiago curtiu e me chamou para essa aqui também. Exatamente, já puxou o gancho. O cara que é bom porque ele já puxa logo o gancho. Era justamente por causa desse texto que você fez, que foi um texto tão incrível, que tocou ali na minha alma. Eu falei, acho que a gente precisa ter uma visão dessas, sabe? Sobre videogame, sobre a gente que tem filhos, no momento que a gente está em quarentena. Então, assim, os gamers estão tendo a vida que eles sempre tiveram, né? Porque é a quarentena, é dali a galera que não sai de casa mesmo. Mas eu acho que é um momento que a gente pode olhar com outros olhos para os jogos e tirar um proveito bacana daí. Então, você me chamou, o tema ficou bem mais relevante do momento que você me chamou uns meses atrás até agora, né? Bizarro. Mas que bom, né? Tomara que as pessoas ouçam. Mas conta aí um pouco como é que era esse teu texto. Depois eu vou deixar também o link aqui pro pessoal ler depois. Cara, na real, uma das coisas que eu gosto muito de fazer para mim e acho que vem talvez de um passado um pouco de livreiro, assim, mas essa parte de curadoria de conteúdo, de consumir conteúdo, é uma parada que eu sempre gostei muito, sabe? E desde a livraria eu sempre fiquei com muita vontade de indicar livros, indicar exatamente aquele quadrinho que a pessoa vai começar a ler e vai começar a gostar de quadrinho e nunca gostou, ou alta literatura, ou qualquer outra coisa, ou ficção científica na Aleph, ou os clássicos da literatura na Antofágica, que são as 2 editoras que eu mais trabalho hoje. E isso quando eu trouxe para a minha vida pessoal, acho que depois de ter filho num lado mais... para mim e para a Giovana, num lado mais de a gente tem pouco tempo para consumir as coisas, então vamos escolher aquilo que é precioso para a gente consumir, né? Aquilo que a gente não vai se arrepender de, caralho, gastei 2 horas assistindo esse filme, puta, agora só, sabe, daqui a alguns dias que a gente vai poder. Então, o lado da curadoria sempre me interessou muito. E com o Antônio isso vem um pouco com livros, claro, mas vinha com os jogos. Com qual jogo eu ia deixar ele ficar jogando, sabe? Uhum.
não deixar ele jogar, via pessoal jogando jogos de celular super mal feitos e com arte horrível e só esses de ficar vendendo coisa mesmo, sabe? E eu falei, pô, tem tanto jogo legal e eu gostava tanto de jogar quando era moleque, então eu ficava tentando buscar quais iam dar essa experiência para ele, que eram parecidas, talvez, com o que eu imaginava de diversão, que podia instigar ele a abrir novos horizontes. E aí eu fiz isso, a gente passou por alguns que a gente jogou e curtiu, e foi experiências incríveis, assim, juntos com ele, tão deliciosa quanto outras mídias que a gente consome junto. E eu via que na verdade, o Antônio passou a estudar num colégio que é super legal, que é a Sá Pereira, e eu via que os outros pais não tinham essa relação com jogos, pelo contrário, ainda tem uma relação de evitar ao máximo, né? E tem amigos do Antônio que não veem TV at all, né? Mesmo com 7 anos, acho ok, cada um segue o seu caminho, mas acho que as pessoas também não tinham conhecimento de que os jogos tinham essa possibilidade narrativa e artística que eu vejo neles. E aí eu fiz esse post mais para dividir com as outras pessoas. Falar, pô, olha, se vocês forem deixar os seus filhos jogarem, tem jogos que são muito interessantes que vocês podem jogar junto com eles e viver um momento gostoso, apreciar uma história legal, dar risada junto. E eu fiz aquela listinha. Foi legal, mas no fim ninguém leu também. Pouquíssima gente leu. Mas eu gostei de fazer, era mais quase que um documentar, assim, sabe? Os 15 jogos que a gente jogou e que foi legal pra caralho. Assim, pode comentar quais são os jogos? Eu tô curioso agora. Não, calma, peraí. Olha só, porque na verdade, quando ele escreveu aquele texto ele fez tão bem pra mim, porque eu quase comecei a jogar videogame com os meninos. Eu ainda não consegui implementar essa rotina aí. Os meninos me cobram às vezes, tipo, chega fim de semana, pai, queria jogar videogame com você. E eu já tinha separado, tipo, aquele Rayman no novo, né? Então, assim, mas eu não consegui ainda implementar isso, então eu tenho esperança que em tempos de coronga e depois desse episódio eu consiga me encher aqui de, porra... Porque, assim, eu acho que depois que você falar da tua lista aí e a gente conversar mais, eu posso falar um pouco dos meus receios com relação a tudo isso, mas claro. Toca aí. Vocês querem que fale dos jogos? Pode falar aí o que você listou aí. Beleza, aqui eu coloquei o Rayman como um dos primeiros, o Rayman Legends, que é um jogo que, putz, tinha quando a gente era moleque, era um jogo sempre mal feito, né, de um meio tortão, tudo assim, e os caras foram afinando até chegar num nível que, pô, hoje é um dos melhores jogos para jogar com 2 a 4 pessoas, fácil de jogar assim para todo mundo, tem um envolvimento com música, tem fases que elas são ritmadas com música, então cada pulo, é um jogo de plataforma 2D, né, como é o Mario, como era o Sonic, mas de um jeito muito mais, eu acho, agradável, intuitivo, bonito pra caramba. O cara que fez a parte artística é um artista conceitual francês que se formou em artes plásticas em Goebbels e tem uma influência super surrealista de Bosch, de Bruegel, e é fã do Miyazaki, sabe? Então tem esse cenário meio fantástico, não tem história, realmente o jogo meio arcade para você se divertir e ter desafios para pular e conseguir junto resolver, e tem essa parte de música que era muito animada. E ele é um jogo que é muito longo, porque as fases você pode jogar simplesmente só chegar no fim, ou você pode jogar liberando os carinhas lá que brilham, ou pegando as paradinhas e tentando conseguir mais personagens. Então tem pequenos desafios se você quiser se dedicar mais, ou só se você quiser chegar no fim, também é tranquilo de fazer. E dá para jogar ou sozinho, ou até 4 pessoas. A gente jogou no Xbox, eu acho que deve ter para PlayStation, deve ter para... eu sei que tem uma versãozinha para celular também, que é um pouco diferente, mas também é bonitinho. Esse foi o jogo que a gente mais jogou. Teve um dia que assim, o Antônio estava jogando, super se esforçando, tadinho, bonitinho, conseguindo passar das coisas e se orgulhando. Aí quando ele não conseguia, às vezes, quando a gente não estava jogando junto, ele vinha me pedir minha ajuda. E aí um dia ele foi lá e clicou em novo jogo e apagou tudo que ele tinha conseguido. Cara, que vacilo! Ele começou a chorar. Eu sou muito burro, não sei o quê. Eu falei, não, Antônio, putz, tá tudo certo, não, relaxa, não sei o quê. Ele foi dormir, eu usei isso como desculpa, né? Fiquei 4 horas da madrugada jogando até chegar onde ele tava pra ele
ficar de boa, assim, cuidado, ele se sentiu muito culpado, porque a gente tinha conseguido junto, sabe? Ele ficou pensando que tinha Quem nunca fez isso no trabalho? Começou um trabalho, escreveu, não salvou, o computador desligou sozinho, perdeu tudo. Pois é, né, cara? Não, e assim, esse jogo especificamente, foi esse que eu tentei começar de novo, eu baixei ele de novo pro Xbox também, e ele tem um negócio que é muito querido pra mim, que é esse lance de você poder jogar em dois, né, com 2 controles, porque tudo hoje, feito principalmente pra console, celular também, né, é muito pensado no online, né, e você tem que jogar contra as pessoas desconhecidas, e poxa, era tão rico. Errado. Que? Fazendo marca aqui, ó, eu sou nintendista, eu digo logo. Ih, mano, já acabou Que já. eu faço? Vamos acabar aqui, acabou o programa. Eu jogo com Eva, muito maneiro, Mario Party. Gente, é sensacional jogar Mario Party com criança. Por quê? São jogos simples, são jogos que muitos deles precisam de coordenação e ritmo também. Tem uns de musiquinha que você tem que mexer o controle na hora certa. Tem toda uma regra. Você, tipo, a Eva, como eu falei já em episódios antigos, ela é muito competitiva. Então, ela perdendo ali é bom, porque ela vê que, tipo, cara, tu não ganha sempre, na verdade, se na maioria vezes você perde, inclusive. Mas se jogar com adulto. Isso é bom, eu achei isso. Cara, melhorou muito a parte dela de aceitar a derrota também. Paciência, calma. Tem uns pontos ali que como a gente fica, gente, será que ela tá evoluindo ou será que o jogo tá ajudando mesmo? Ficou naquela dúvida ali e tudo mais. Eu acredito no jogo por quê? Porque é conveniente. Mas enfim. Mas é meio. A Nintendo acho que tem os melhores jogos pra criança, né? Eu coloquei nenhum na lista porque é só pra Switch mesmo e a maioria das pessoas não tem, né? E, inclusive eu. Mas é o que eu acho que mais legal, assim. Se for alguém que quiser se dedicar realmente em comprar alguma coisa pra criança, com certeza o Switch é a melhor plataforma. Mario Kart, desculpa. Mario Kart tem uma vantagem muito boa, que é o quê? Ele acelera automático e tem um auxílio de curvas. E a criancinha consegue mexer o controle como se fosse um volante. E a Eva também se diverte pra caramba. Tem no celular. Mario Kart. Não, isso é uma merda, isso é uma merda. Nossa, será eu não consegui jogar. Não instale, delete, é vírus. O Antônio curte, ele fica jogando. Nossa, eu tenho Wii ainda. Uhum. Bem antigão. E, cara, o Mario Party do Wii também funciona. Wii U. É igualzinho. Você tem o console antigo, coloca ele tira a poeira dele e coloca pra jogo. Que é os Mario Party. Tem um outro jogo de ritmo, que eu esqueci o nome, Rhythm, alguma coisa, que é... Tem que fazer no tempo da música certinho. Porra, muito maneiro. Tem uma parada que acho que é importante nesses jogos, tanto no Rayman quanto acho que a Nintendo é muito boa, que é um nível de punição, né? É um nível de punição aceitável, né? Você tá jogando de 2, o Rayman lá, um morre, não é que o outro não vai mais jogar, né? Ele só vira uma bolha até o amiguinho ir lá e salvar ele. Ou se os dois morrerem, só volta um pouquinho na fase, né? Não dá aquela gastura de ficar jogando jogos que na nossa época era muito mais hardcore isso, mas acho que hoje a molecada tem mais dificuldade de... A gente só podia fazer aquilo, né? Então, não tem mais um já contra. era, começava do começo, né? Não tem mais um contra aí para as crianças jogar. Bota um gold da vida, pra sofrer, então, xingar e querer quebrar a porra toda. Vocês trouxeram um ponto que eu acho que é importante, que já nesses primeiros minutos de conversa aqui, eu talvez tenha me dado conta de por que o videogame não emplacou aqui em casa, apesar de que, assim, quem não me conhece, enfim, antes de ter filhos, eu era gamer hardcore, assim, de ficar em casa jogando, participar de campeonato de Call of Duty, era aquele nerdzão básico, Gears of War, zerava, era aquele cara que ficava fazendo 1000 pontos em conquista pra disputar quantidade de conquista em todo mundo. Então, assim, eu era esse nível de gente. Eu comecei... Depois a gente pode falar das nossas infâncias aí, né, da parte nostálgica do episódio. Mas eu acho que talvez agora falando com vocês aqui, o meu erro tenha sido tentar introduzir o videogame na vida dos meus filhos através daqueles joguinhos antigos. Porque eu comprei... Alguém me falou isso. Eu comprei na China. Eu não lembro quem falou isso, que eu tava pensando justamente em comprar o quê? O Nintendinho antigo, ou então o Super Nintendo Mini e tudo mais. Eu comprei na... E alguém me falou, cara, por que você tá vendo isso? Você começou jogando... como é que fala? Aquele joguinho... Arcanade não, aquele joguinho do... Primeiro jogo lançado no mundo. Commodore? Não é Commodore, não. É um ping-pong. É Pong, porra. Pong. Tu começou jogando Pong? É um ping-pong. Tu começou jogando Pong? Tu não começou jogando Pong, porra. Tu começou já no máximo da sua geração. Deixa eu terminar na sua geração. Então, muito mais frenético, tem muito mais... Convenhamos.
quão chato é Enduro? Não, calma, cara, não fui tão longe assim. Peraí, porra. Peraí, calma. Eu comprei no. Não, o que eu tô querendo dizer é o quão chato é Enduro. Eu joguei Enduro, sei lá, 2 vezes na vida e nunca mais que vi Enduro. Não, na eu joguei frente. muito. Caralho, que porra chata, já tinha Top Gear, cara. Mas aí que tá, porque quando eu tinha Enduro não tinha essas outras coisas, era só Enduro. Não, beleza. Aí é uma coisa, tava no máximo, na geração que podia oferecer. Então, não, eu concordo. gráficos maneiros. Mas não é isso. O que eu queria apresentar, tipo, eu comprei na AliExpress lá aquele console que vem, que é tipo aqueles computadorzinho minizinho que vem com a porrada, vem com o Nintendo 64. Aquele tipo Raspberry Pi que vem com 3 milhões de jogos. Isso. E então, assim, minha intenção era começar a jogar, apresentar pra eles o Super Mario World, por exemplo, do Super Nintendo. Não era tanto lá atrás, é um negócio que é mais ou menos bonitinho, mas sei lá, não funcionava, porque eu acho que acho que isso foi o gatilho pra mim que o Daniel falou, dessa questão da punição moderada, porque esses jogos, eles são muito, muito trevosos, sabe? Você encosta no bicho e você se fode. Hoje. Não sei como a gente conseguia no passado. Pois é, cara. Não é? Eu fico pensando nisso. Eles ficavam muito nervosos, eles ficavam pulando, e meu Deus do céu, morri. Aí, bicho, as crianças ficavam suadas jogando Mario, cara. E eu ficava assim, porra. E aí depois cara, que a gente desligava o jogo... Eu coloquei a Tartaruga Ninja aqui, não passei do segundo chefe. Aí depois que eu desligava o videogame, eles ficavam num nível de ansiedade, de nervoso, começavam a brigar um com o outro. Eu falei assim, cara, não quero, não funcionou com os meus filhos. Mas pode ter sido porque eu não tenho apresentado ainda os jogos que talvez sejam até mais legais para eles jogarem, né? Eu acho que é outro momento mesmo, não sei, acho que a gente... Eu não sei explicar isso, mas acho que naquele momento que a gente tinha acesso, sei lá, ao Master System, ao Super Nintendo... esse momento de jogar de 2 com um amigo era quase que um desafio conjunto de, ninguém tava ligando para aquilo, né? Os pais não estavam, não sei, pelo menos na minha casa, te empolgando para ir jogar, né? Tipo, isso aqui é a nossa diversão, vamos junto, tentar passar por isso, vamos pegar uma revista lá na banca de jornal e vamos descobrir um negócio, quase que um desafio conjunto de desvendar aquilo, né? E eu acho que as crianças não têm isso. Talvez tenham com Minecraft, sei lá, mas com esses jogos mais e ficam vendo, né, os vídeos no YouTube e tal. Mas acho que esses jogos um pouco mais cooperativos e que a gente também gosta, não passam mais esse sentido de desafio para eles, né? O Minecraft passa porque é isso, nenhum pai entende aquela porra e eles entendem e beleza, eles vão, é a mesma coisa, acho que a gente tentando fazer Fatality no Mortal Kombat, sei lá. Não, cara, olha só, uma das minhas memórias mais fantásticas de jogar com os meus amigos foi quando um amigo meu que tinha o Nintendo 64 alugou, tá? Ele não comprou não, ele alugou o Mario Party 1 pro aniversário dele. Eu não lembro nem se o Vitor já conhecia a gente nessa época. Não, eu ainda acho não. que não. Foi um pouco depois. Foi logo, E aí o que aconteceu? O Mario Party foi um dos primeiros jogos que dava pra jogar 4 pessoas, né? Porque o Nintendo 64 foi um dos primeiros, ou o primeiro console que dava pra 4 jogadores ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Era aniversário do moleque, tinham 20 crianças no bagulho, irmão. 20 crianças, né? 20 adolescentes, né? Irmão, cada jogo, né? Cada minigame era um revezamento, irmão. A gente dividiu em 4 equipes e foi. E a gente revezava o bagulho. Foi fantástico, entendeu? A gente destruiu os 4 controles do moleque? Provavelmente destruímos. Porque o Mario Party 1 tinha aquele bagulho de destruir a alavanca do... Girar a alavanca. Girar a alavanca freneticamente pra ganhar um negócio e você destruir a porra da alavanca, né? Mas, a gente destruiu 4 controles, mas tava todo mundo feliz pra cacete. Eu acho que isso. Tinha mais jogos também cooperativos. E tinha mais jogos cooperativos, tipo 007, a gente dividia a tela no meio, botava um papelão para dividir a tela e jogava em grupo. Talvez tivesse outro tipo de ambientação, né? Eu acho que o perfil das crianças era diferente. Nosso perfil era outro. E por isso que os jogos de antigamente, que atendiam aquele perfil, não atendem o perfil de hoje. Faz sentido. Isso da tecnologia, né? Acho que a gente se sentia, mesmo que inconscientemente, apreciando o que há de mais tecnológico e entretenimento no mundo, e aí tinha aquelas propagandas da SEGA e caralho, não sei o quê, e era tudo rápido e veloz e ninguém estava entendendo o que a gente estava fazendo. Acho que a gente tinha isso, né? E hoje não, hoje eles já nascem com tudo isso, então é outro relacionamento com tecnologia mesmo, eu acho. Não, cara, só a gente vê a leitura do próprio mercado. Vamos lá, há 10 anos atrás surgiram os primeiros e maiores MOBAs que existem hoje, né? Que é Multiplayer Battle Arena.
E hoje eles estão fazendo 10, 12, 15 anos, esses MOBAs estão no mercado. Todos eles hoje estão no celular. Todos esses MOBAs hoje estão no celular. Seja eles desse estilo MOBA, ou seja de survival, como é o, sei lá, o Free Fire Battle Arena. Battle Arena da vida, né, e tal. Todos eles estão no celular, irmão. E é o que provavelmente mais dá dinheiro pros caras. Entendeu? Tem o de computador? Tem. Tem porque os caras falam, não, tem que ter ali o de computador porque tem o saudosista. Tem o velho de 35 anos, né? Velho de 35, tá? Tem o velho de 35 querendo jogar essa porra. Entendeu? Mas vamos fazer ali o de celular pros moleques de 12 anos querendo dar tiro na galera. Aí os caras estão vendo a leitura do mercado. O mercado quer isso, cara. São jogos rápidos, jogos sem muita história, mais interação e mais ação. Mas eu acho que o negócio interessante nessa análise de mercado é até a gente ver como os jogos, de certa forma, se desligaram do mundo infantil, né? Porque você pega ali o começo da Nintendo Sega, começo da década de... Começo da Nintendo não, né? Mas o ápice ali, Nintendo brigando com a Sega, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive e tal, era focado muita coisa em criança. Tanto que a presença acho que só se a gente fizesse um microcosmo da presença da Disney em videogame, o quanto era maior naquela época do que é hoje, né? Porra, ele é um fantástico jogo, Toy Story é maravilhoso. Nossa, todos, né? Aladdin era demais, Aladdin Leão era incrível, todos do Pato Mickey Donald, lá, cara. Puta que eles pariu. fantasiando, era tudo incrível. Hoje não tem mais, né? Então, você vê como os jogos foram envelhecendo, a Nintendo se segurou ali, até foi penalizada um pouco mercadologicamente por isso, no interesse com as crianças. Então hoje eu acho que é mais difícil, até por falta de oferta, você fazer essa curadoria, sabe, jogos legais para jogar com criança, porque como tem um público com muita grana, que antes não tinha, nossos pais não tinham essa grana e nem vontade de investir em jogos, né? Então como tem esses velhos de 35 anos, 30 anos, moleque de 20 e pouco, querendo gastar com videogame, tem menos pessoas criando para criança. E quando cria essa bobeira de... Você pega o top de games da Apple Store, tem aqueles jogos ali que é vergonhoso. Se a gente não tá nós 4 hoje à noite, a gente faz melhor, sabe? Mesmo sem saber fazer. É verdade. Então, falta oferta. Então, por isso que eu acho que essa conversa é legal, porque é mais difícil hoje a gente achar os jogos legais, cooperativos, ainda que introjectam na criança essa vontade cooperativa e toda essa preocupação que a gente tem com os nossos filhos, sabe? Então, várias vezes mais de dificuldade de fazer a criança entrar nesse mundo, eu acho. Entrar é saudável, né? Sim, hoje as empresas, qualquer empresa faz um jogo cagado e ganha milhões, cara. E antigamente, olha só, tu ia no Flipper, tu ficava em primeiro no Flipper. Porra, só que conhecer teu nome lá, suas 3 letras, que ninguém saberia quem era você, mas são 3 letras, porra, era a pessoa que ia daquele Flipper. Hoje em dia o quê? Se eu sou primeiro no mundo. O mundo inteiro pode saber quem eu sou, pelo menos saber meu nick, pelo menos, né? Ser o primeiro da minha região, o primeiro de alguma coisa. Então, o incentivo também de você querer jogar também é diferente. E em relação ao dinheiro também que você falou... no YouTube, né? Exatamente. Você pode até hoje ganhar dinheiro com isso. E até mesmo o gastar dinheiro também é diferente. Antigamente o jogo é caro pra caraca. Hoje em dia o jogo é caro. No videogame mesmo. Aí você vai pegar jogos de celulares, por exemplo, tem muita microtransação, que com R$10 você vai já comprar uma skin, compra alguma coisa. Então as empresas estão ganhando também muito dinheiro, até de quem não tem dinheiro, porque uns 5, R$10 aumenta o número de pessoas que tem isso para gastar. Sim. E vai ganhando em massa. Eu tentei colocar quase nada de microtransação na lista. Assim, eu coloquei o Plants vs Zombies, que é um que eu acho que é muito bom. Gente, adoro esse jogo. Demais. Peraí, mas esse aí você acha que rola de jogar com criança? Que não fica muito complexo, não? Super. Acho que sim. Que tem 2, né? Tem o Plants vs Zombies, que é o first person shooter, assim, né? Que é você atirando, que tem no videogame, e tem o de celular, que é estratégia, né? Um real-time strategy, assim, que você vai escolhendo as plantinhas que você vai plantar no jardim, e os zumbis começam a vir, e as plantinhas começam a atirar nos zumbis para matar eles. Cada vez vem mais zumbis, cada vez você libera mais plantinha, né? Então... bota porque é bonitinho. Nem é porque tá pensando certo. Mas bota só porque é bonitinho. E ela vai começar a entender, ela bota porque é bonitinho, mas começa a entender o que cada coisa faz, e depois passa a botar cada coisa porque realmente tem que ser botada aquela coisa.
Ele chega num nível que eu acho que começa a não interessar mais, porque depois chega num nível muito difícil, mas Pois é. acho que as primeiras 4, 10 horas de jogo, assim, são muito gostosas e se você quiser ir além e jogar junto, o que a gente fez era isso. O Antônio veio pedindo pra gente instalar, porque alguém falou pra ele, a gente ignorou, tipo, tá bom, né, beleza. Aí a gente, não, vamos ver então. Aí instalou, aí passou uma semana, tava eu e a Giovana jogando cada um no celular e o Antônio, coitado, sem onde ter onde brincar. Mas ele ficava ali opinando, a gente ia revezando, às vezes ele jogava, às vezes ele, mas é super cerebral o jogo, é muito divertido, cara. E é bem feito, tem brinquedinho, o design é bonito pra caramba. A musiquinha do final é ótima. Plants vs Zombies 2, que acho que é o mais recente, é o mais legal, tem para iOS, dá para baixar só e testar. Eles têm umas microtransações, mas não influencia para você jogar, você não precisa comprar nada para ganhar, né? Só se você quiser ter um personagem X e tal. Pô, legal isso, hein, cara. Eu acho que foi esse o impacto talvez maior que o teu texto teve em mim, porque eu não tinha pensado sobre isso, mas que é uma realidade, né? O mercado hoje, ele não pensa muito nas crianças pro console, né? Como ficou tudo tão simples no celular, para você tacar um monte de jogo e app bosta pra criança mergulhar ali e ficar que nem um zumbi, você meio que, acho que é meio que um caminho mesmo natural, de que ninguém vai querer gastar 100, 200 reais num jogo que é feito de uma forma linda para uma criança jogar, porque é isso, você pode instalar um monte de coisa de graça ali só para deixar a sua criança quieta. Quando que, na verdade, o que a gente está querendo aqui o que a gente está querendo aqui, na verdade, é fomentar um jogo legal, com uma história talvez legal, um visual maneiro, para a criança conseguir, então, desenvolver alguma coisa ali, né? E acho que um bom jogo, igual às vezes um filme ou um livro, às vezes demanda uma mediação. Então, às vezes você quer quero mostrar o Totoro pro meu filho. Às vezes não é o que seu filho está esperando de um filme, às vezes pode ser um pouco mais lento. Então, às vezes você tá junto, você fala alguma coisinha, olha aquilo, olha não sei o quê. Isso é legal, né? Instiga a pessoa, sei lá, tô lendo Harry Potter com o Antônio, ele, sabe, eu fico dando as entonações certas, não sei o quê, pra ver se ele E aí ele se interessou. Na segunda ou terceira vez que a gente foi ler, na primeira ele não tinha se interessado, nem na segunda. Então acho que tem jogos, por exemplo, o segundo que eu coloco na lista é um que eu gosto muito, que chama Machinarium. Teoricamente é um jogo de adulto. Ele é um point and click, então um adventure game, tipo, não sei se vocês jogaram quando era moleque, mas tinha o Full Throttle, tinha o Ilha dos Macacos, tinha o The Dig, todos os jogos da LucasArts. Sim. Jogos interativos, né? Interativos. Que teoricamente você vai com o mouse e vai clicando nas coisas e o personagem vai lá e faz, né, algumas situações. Nesse joguinho você é um robô, é um estúdio de Praga que fez o jogo, você é um robozinho que nasce no lixo, só aconteceu alguma coisa que você foi expulso da cidade de robôs lá, e você quer voltar porque você está preocupado com a sua namorada, é um jogo mudo, então não tem fala, não tem a trava da língua, porque às vezes esses jogos não são traduzidos, né, e isso pode atrapalhar um pouco. Mas é fofo, tem uma vibe meio Wall-E, sabe? A música é linda também. E às vezes era muito louco, porque o Antônio resolvia os puzzles muito antes de mim, sabe? Ele, não, estica o bracinho do robô para pegar aquilo ali, ó. E é uma história bonita, não tem violência nenhuma. É só um robozinho tentando ir ajudar a namorada dele, que está perdida na cidade de robôs. E aí tem algumas dificuldades. Tem os robôs que não deixam ele entrar em lugar. Ele tem que fazer tal coisa para ligar outra coisa, sabe? Depois procura Machinarium com CH, muito bem feito. É uma empresa, aliás, que eles têm outros jogos que são muito legais. Deixa eu até tentar lembrar o nome aqui da empresa. Dos meus criadores de Machinarium, não vou lembrar. Mas eles têm mais 3 jogos, um que chama Xuxel, outros que chama Botanícola e outro que chama Windowsill. Que também são jogos, esses sem tanta história, mas são jogos interativos, de você resolver um enigma que está naquela... O Xuxel, por exemplo, é um bichinho que ele quer de qualquer jeito pegar não sei se era uma maçãzinha, uma cereja, e aí vai acontecendo um monte de coisa ruim, quase que um filme mudo, sabe, uma coisa meio chapliniana, de ele tentando e ele se ferra, ele não consegue, ele vai tentar de novo, e você tem que resolver os enigmas para ajudar ele a pegar, e no fim, até esse tem uma historinha bonitinha, porque no fim é uma história de desapego, ele não precisava daquilo, e por que ele quer, e será que ele vai dividir no final? Mas é super bonitinho esses jogos dessa empresa,
não vou lembrar agora o nome, mas é isso. Ele tem esses 4 jogos, é uma empresa focada lá em Praga, em criar essa pegada, assim. Agora, Deixa eu aproveitar, Peraí, esse daí... E contar... Peraí, rapidinho. Esse daí, ele é de console também? É de computador? Cara, eu acho que tem em celulares e computador. A gente jogou no Steam mesmo. A gente comprou no Steam, baixou lá no PC, no Mac aqui, e jogou no mouse. Que ele não precisa de controle, não precisa de nada. Mas eu acho que tem para celular, para tablet e tal. Beleza. E não demanda muita... Como é um jogo bem... É quase que, de certa forma, é uma história animada, quase que um livro interativo, um quadrinho interativo. É um outro jeito de consumir uma história, né? Só que você participa dela enquanto você está consumindo. Então, por isso que às vezes me dá uma trava quando pessoas não querem de jeito nenhum jogos e amam livros, porque eu vejo muita pouca diferença. Por exemplo, nesse caso... Qual que é a diferença de você jogar esse jogo o maquinário ou você ir ver um livro de imagem bonito com uma arte foda? Esse aqui também tem uma arte incrível. Não vejo tanta diferença porque está na tela. Oi? Provavelmente também o som deve ser ótimo, porque esses jogos mais artísticos focam muito. O cara é exatamente, é um músico, parece super reconhecido lá. Quando eu fui fazer a lista, eu fui pesquisar. Ganhou vários prêmios pela trilha, é muito, muito bonito. Tem outro jogo que tá mais, eu nem sei se eu coloquei aqui, mas foi o mais recente que eu joguei com o Antônio, que chama... Como que era? Jenny Leclou. E Jenny Leclou, a detetive. E é demais, vocês têm que jogar esse. Porque é uma menininha que é uma detetive, esse demanda realmente mediar, assim, porque tem muita fala. Então você começa a jogar o jogo, é um escritor que escreve mistérios juvenis, assim, né? Então um cara tipo a Agatha Christie, só que para criança mesmo. E os livros dele não estão vendendo, e o editor fala, pô, não, você tem que botar morte, tem que ser uma coisa mais agressiva, e aí corta e você tá jogando o livro, sabe? E aí começa a acontecer umas coisas. Você tá lá com a sua mãe, que é forense, assim, dá aula de investigação forense, você se acha uma detetive, é uma menina super bonitinha. Só que aí começa a acontecer umas coisas bizarras mesmo na cidade, sua mãe some, o reitor da faculdade morre, e ele vai intercalando entre... Não morre assim, mas aparece meio sufocado, e ele vai intercalando entre o escritor pensando o que fazer e você jogando o que está acontecendo e você toma atitude, sabe? Então, putz, agora você vai confiar nessa amiguinha ou não vai? Você vai tentar ir devagar por baixo da casa ou você vai, sei lá, tentar enganar o policial? E aí você vai vendo que nessa cidadezinha a arte é bem infantil mesmo, então vocês conseguem imaginar isso de uma vibe não adolescente, sabe? É bem infantil, ela deve ter uns 8, 10 anos no jogo. E essa cidade tem vários mistérios, tem um cara com uma capa misteriosa que vai andando e ele vai para baixo do lago com um elevador, sabe? Caramba, o que será que tem debaixo do lago? Então tem essas coisas que pra gente é quase que o que a gente gosta de ver em filme, só que na versão infantil mesmo. De mistériozinhos. Caramba, o que vai acontecer? Ele planta para depois colher, sabe? Esse personagem falou isso e depois ele apareceu aqui acreditando em alienígena. Será que isso aqui é uma coisa alienígena? Será que não é? É muito legal, é meio longo. A gente está jogando já há alguns meses, assim. Às vezes a gente senta, joga um pouquinho, fica 2, 3 semanas sem jogar. Vamos jogar de novo, vamos. Aí a gente recapitula o que tinha acontecido, volta, joga de novo. Mas é um jogaço. Jenny Leclou. Leclou, tipo, a pista, sabe? Esse foi um achado. Maneiro. Deixa eu falar com vocês sobre a parceria supimpa que temos com o Spreaker, que é a plataforma que a gente usa aqui, em todos os podcasts da nossa casa, tanto para hospedar, como distribuir, gerenciar e até monetizar os nossos programas. Você pode publicar os seus podcasts em todas as plataformas de streaming num piscar de olhos. Tem estatísticas super detalhadas e você pode hospedar vários programas sem pagar mais nada por isso. E ainda consegue fazer sessões ao vivo para os seus ouvintes. Use o cupom Tricô de Paz, muito fácil, né? Para pegar os seus 30 dias de graça. Vai lá em Spreaker.com para conhecer.
pimpa. Você ia falar alguma coisa, Vitor, ou não? E aproveitando que ele dá deixa de como é que a Eva chegou no Iluminado e no Diabo 3. Ah, da tua abertura. Não, tu não sabe também. Ó, ela toda hora me pede pra ver o filme da Zumbi da Banheira. Que isso, cara? Ela adorou. É foda. Hoje fica pedindo pra matar zumbi. Se bem que o Diabo ela já se afastou um pouquinho, acho que ela já se cansou. Mas o que acontece? O Switch, né, ele tem a telinha dele próprio e você consegue jogar assim, botar na TV e tudo mais, certo? Uhum. Teve um dia que eu resolvi jogar aqui um pouquinho, tudo mais, não sei o que lá, botei Diablo 3, né, porque eu jogando Diablo 3, aí eu comecei a jogar. Aí, obviamente, né, Eva viu, eu nem sei por que a Eva viu, brother, foi algum mole que eu dei. Eu tava com fogo no cu, queria mexer alguma coisa, provavelmente, não lembro o que era. Aí nisso, ela foi e viu. Ela, obviamente, quis saber o que era. Eu falei, filha, isso aqui é um jogo que dá medo, é um jogo de zumbi. Mas, quem se lembra aí de Tricotox anteriores, acho que já falei que a Eva gosta de filmes de terror, de medo. Uhum. Gosta de filmes infantis de medo, na verdade, dizendo, né? Porque nessa vibe, ela gosta de sentir medo, né? Aí nisso eu falei que tinha zumbi, algo que ela adora, ela ama zumbi, e tinha que matar zumbi, mas dava medo. Ela, não, eu quero ver. Ela viu, obviamente ela quis jogar, jogou e gostou. Aí ela ficou me pedindo pra jogar. Aí até que o dia que eu dei pra ela jogar, e pior que ela jogou, saiu matando todo mundo e gostou, e ficou jogando um tempinho de Diablo. E teve outro dia, mas a saga do Diablo parou, agora ela não joga mais não. Agora, indo pro Iluminado. Teve um dia que eu tava com a minha namorada, assistindo o Iluminado, que ela não tinha visto, tava de boa, Vinha tava vivendo aí pela casa, mas até que ela foi sentada do meu lado. Eu falei, filha, isso é um filme de terror, um filme que dá medo, mas é tudo mentira. Tudo, nada disso existe, mas é um filme que pode te dar um pouco de medo. Você vai querer ver? Você vai querer? Ela quis ver. Cara, e pior que ela adorou o filme. Que isso? Nas cenas de tensão, ela meio que ficava olhando, saindo. Muito engraçado. Mas ela viu o filme de boa. E eu botei a segunda vez, ela viu de novo. E ela ficou me pedindo pra ver a velha da banheira. A zumbi da banheira. A velha zumbi da banheira. Caralho, cara. Esse é o tipo de coisa que eu não consigo apresentar pros meninos, que eles têm pesadelo, cara. É surreal. Eu devo ter o quê? Eu devo ter alguns dias. Nunca reclamou, tá? Não teve pesadelo, não teve nada. Uhum. Não, é que teve alguns dias atrás que eu comecei a... Olha isso, que coisa linda. Eu tô até estufando o peito pra falar isso. Eu comecei a mestrar pros meus filhos uma aventura de RPG. Maneiro, né? E sabe, tipo, eu tava fazendo, eles estavam curtindo, estavam fazendo as campanhas e tal, na floresta sombria, não sei o que lá. Aí a última né, parte da campanha que eu mestrei pra eles, o grande desafio da campanha era você vencer um lobisomem que tava acabando com a plantação de melancia dos elfos, tá ligado? Tipo assim, né? É isso, é maluquice. E, brother, eles tiveram pesadelo com o lobisomem. E eu tinha um lobisomem, não era nada assustador, sabe? Um lobisomem de boa, que eles conseguiram só prender eles ali, né? Numa caverna e tal. E, tipo, naquele dia, os dois, normalmente é só o Gael que vai, os dois foram pra minha cama, ficaram me impressando lá na cama. Eu tava com medo, tinha um pesadelo. Ai, meu Deus, o lobisomem isso, o lobisomem aquilo. Eu falei, puta, então vou ter que botar só bicho normal pra eles matarem, porque não dá pra botar a criatura assustadora, não. Mas às vezes eu fico pensando, você estudou muito mais do que eu isso, Thiago, mas às vezes eu fico pensando também que isso faz parte, né, a gente assistiu essa semana o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que a gente não tinha assistido, né, mas como a gente tá lendo Harry Potter, eu não tá animado com o universo de magia, e eu fui ver. É meio tenso, cara, tem umas coisas pesadas de exploração infantil, tem 3 mortes, assim, no filme. O Antônio olhou assim, quando rolou a primeira morte, eu vi que o Antônio recuou um pouco, eu falei, quer parar? Né? Rolou aquele arrependimento. Eu falei, você quer parar? Ele, não quero, tá tranquilo, aí beleza, tipo, vamos continuar vendo e tal. E aí ele curtiu, assistiu, ficou pensando nisso depois, mas acho que, sei lá, acho que faz parte do crescimento também, às vezes, claro, com cuidado, né, mas... sim. Eu não quero dizer que eu quero proteger, eu não quero proteger meus filhos de tudo, é porque assim, eu sou diretamente impactado quando eles têm negócio, porque né, eu já tenho 3 filhos, então são 2 galalau daquele tamanho que se espreme na caminha pequena que eu tenho. Então assim, não vou deixar isso pra lá, entendeu?
E eu lembrei de um filme que a Eva viu e se assustou, mas isso ela tinha, tipo, 2 anos, eu acho. Eu botei... O Massacre da Serra Elétrica. Não, pô, alguma coisa dos Guardiões. Alguma coisa dos Guardiões. A Lenda dos Guardiões? Origem. A Origem dos Guardiões. Pô, esse filme é ótimo. Muito... Pô, esse filme é tão legal, cara. Eu adorei esse filme. É legal. Só que ela ficou assustada com a parte das sombras. Mais pro final, que tem muita sombra, fica escuro e tudo mais, ela ficou meio assustada. Ela não gostou muito. Ah, lembrei de outro também. Olha que ironia, né? Tem um filme também, o Parque dos Sonhos. Sim, eu vi esse filme. Tempo no cinema. Assisti, tá? A parte dos macaquinhos no final, que vem aquela maremoto de macaquinhos no final, aquela enxurrada. Tô ligado. Ela ficou também intensa. Não, mas e já vi outro. Vem cá, rapidinho, deixa eu só te interromper aqui. Não. Você tá ligado que a pauta aqui é videogame, não é filme, né? Que dá medo em criança. E Wi-Fi Ralph. Que no Wi-Fi Ralph, no final fica gigante, né? E malvado, né? Isso, ela também ficou muito tensa, tive que sair do cinema. E acabou. São os momentos que ela teve medo. De resto, ela nunca teve medo, não. Que doideira. Mas vamos falar um jogo fofinho pra gente... Vamos então, isso aí. Cara, você falou de Mario Party, eu lembrei de um que tá aqui também, que eu acho muito legal, mas que é meio triste porque ele é refém de quem tem videogame e que tem muitos controles, né? Mas é um que chama Lovers in a Dangerous Space Time. São 4 animaizinhos, então, sei lá, tem um coelhinho, um sapinho, não sei o quê. O cara que fez o jogo, o designer, ele falou que ele queria fazer um jogo para emular uma Millennium Falcon. E ele tentou de alguns jeitos, não conseguiu, e ele foi para esse lado infantil. Então é uma nave redonda e que você tem que salvar os gatinhos que estão presos. Então é uma nave que um controla os controles da nave mesmo, então vai para cima, vai para baixo, tem uma pinha lá que você vai seguindo, e os outros vão um no escudo e o outro atirando nos monstrinhos que aparecem. Então é um jogo super cooperativo, que você tem que ir junto. Não, vai pra lá, vai pra cá. E aí as naves começam a mudar, começa a aparecer arma nova, mudar. Então esse é um que o Antônio gosta de ficar no escudo, que eu acho que é o que é mais tranquilo dele entender também. E a gente vai... Chama Lovers in a Dangerous Space Time. Tipo, amantes de um tempo, space time, sei lá, um tempo espacial perigoso. Caramba, cara, que interessante. É muito bonito, cara. Depois, se vocês procurarem a arte também, é meio inspirado pelo Chris Ware, que é um quadrinista, acho que o melhor quadrinista hoje, e tem essa vibe de aventura espacial, conjunta. Ai, que bonitinho. Muito bonitinho. No fim, a turma da Mônica, o joguinho da Mônica tentou emular um pouco isso também, o Mônica e a Guarda dos Coelhos, que aí eles pegaram um jogo gringo, igual eles fizeram com o Master System, pegaram um jogo gringo, botaram só os sprites da Mônica e falaram, isso aqui é a Mônica. E é legal que eles fizeram isso, porque eles já tinham feito isso no Master System e continuam fazendo isso até hoje e dá certo. Então é um castelo e você tem que ir preparando sanções para botar nos canhões e jogar nos monstros de sujeira que estão chegando, sabe? E aí vocês, né, todo mundo que tá jogando tá no castelo, então tem que se programar, não, sobe ali, já fiz uma sanção, põe não sei o quê. Esse é um pouco mais tenso, assim, acho que o Lovers é um pouco mais divertido. O da Mônica, às vezes a gente ficava, caralho, vai! Era um pouco mais estressante. Cara, que legal, isso tudo é porque assim, eu fico só pensando como é que eu vou apresentar isso, mas isso tudo também é celular ou é console? Então esses eu acho que só tem para console e precisa de mais controles, né, para ser divertido. Com 2 controles às vezes não é. Então a gente às vezes pedia para um amiguinho do Antônio trazer um controle pra gente jogar, sabe? Um amiguinho que tem o mesmo videogame. Um que dá para jogar sozinho e tranquilo e é legal e tem computador, agora tem no videogame também, é um que chama Picunico. P-I-K-U-N-I-K-U. Depois procurem também a imagem dele, que acho que a imagem já explica muito de como é o jogo. Mas você é um monstrinho que acorda numa caverna e você sai dessa caverna para ver o mundo e você vai vendo que o mundo está começando a ser destruído. Então tem umas árvores caídas, tem uns mistérios e a população que mora perto da sua caverna, é um jogo 2D, plataforma também, tá super feliz que tem um cara, o do Senhor Radiante, que tá dando grana de graça para todo mundo.
Então ele vem, joga grana de graça e pega um pouco da água, joga grana de graça e pega um pouco das árvores, sabe? E tá todo mundo feliz, legal, o seu radiante é ótimo, tá ajudando a gente. E aí você começa a andar, não tem tanto essa coisa de pular, tipo Mario, assim, né, e matar, é mais de você explorar o ambiente e descobrir o que está acontecendo, e você vai vendo que o seu radiante é uma super crítica capitalista, né? O seu radiante está enganando todo mundo e acabando com a terra onde eles moram, né? Você vai aos poucos descobrindo isso junto com os personagens, mas é de um jeito ultra fofo, quase naquela vibe daqueles jogos de celular que, não vou lembrar agora o nome, mas também são bem desenhadinhos, vetoriais e bem coloridos, sabe? E esse tem em todo lugar. O Antônio jogou acho que quando tinha 5, 6 anos e achou super divertido. Você falou de idade agora, acho que é um negócio legal também da gente falar. Você começou a apresentar jogos, né, de videogame, em celular, essas coisas pro Antônio, mais ou menos com que idade? Cara, acho que com uns 4 ele via algumas coisas, mas não jogava tanto, assim, né? Acho que foi no final dos 4 para os 5, 6, agora com 7 ele gosta, mas ele gosta realmente de jogar com a gente, ele raramente pega para ficar jogando muito sozinho, sabe? A ela também tá assim. Convívio familiar, né? De todo mundo vir e se divertir. A gente baixou um agora que dá para jogar entre celulares, então pega eu, ele, a Giovana, um fica no tablet, os dois ficam no celular, chama Cross Castle. E aí é um jogo super fácil de jogar, em que você... São animaizinhos, ali uma galinha, um não sei o quê, e é uma plataforma besta de... matei um bichinho e entrei numa porta. Aí todo mundo passa para a segunda fase. Aí a segunda fase tem que apertar um botão que vai abrir não sei o quê, matar um bichinho. E esse é super fácil, divertido. E esse dá para jogar junto, cada um no seu canto, sem ter console também. Legal isso aí. Cross Castle. Esse nem tá na lista porque a gente descobriu depois até. É do mesmo. Tem um jogo que é de atravessar a rua. E é dos mesmos caras que fizeram esse joguinho de atravessar a rua, eles fizeram esse agora, que eu achei bem mais legal. E é um que os bichos são meio quadradinhos, é isso? Isso. Então, já joguei. É o Crossroads, eu acho, né? O Crossroads é de atravessar a rua. Atravessar isso. Eles fizeram esse do castelo, que você vai subindo no castelo. E... Saiu esse ano, saiu um mês atrás, assim. Legal. É bem recente. Deixa eu ver se tem mais alguma assim na lista que vale a pena destacar e falar. Agora, vocês não... Assim, esse é o meu maior receio, na verdade, que eu falei lá no início, né? Porque eu, sendo um cara que fui muito viciado em videogame e passei pelo meu luto depois de ter me tornado pai, de não conseguir jogar e tal, e depois agora simplesmente porque não tenho mais tempo... Ao mesmo tempo que eu vejo que é um negócio muito legal de se você pega o jogo como essa oportunidade de estar junto e curtir um negócio junto em família, né, e não só usar aquilo como algo que vai entreter sozinho o seu filho, eu fico também um pouco receoso de tipo, mas e aí? Eu não quero que também fique viciado e seja aquela criança que vai ficar depois no Minecraft lá o dia inteiro, você tem que ficar gritando, como você vê tantas pessoas fazendo e reclamando dos seus próprios filhos. Eu fico com um pouco de receio com relação a isso. Vocês não? Eu tinha receio, mas... Desculpa, fala disso. Não, fala você primeiro, desculpa. Mas não aconteceu assim. Até resisti a instalar Minecraft para o Antônio ver, porque os amiguinhos deles falavam. Instalei, o Antônio jogou e falou, é isso. Tá bom. E não entrou na pira. E eu vejo assim que jogo para ele, tanto de tabuleiro que a gente joga também, quanto os de videogame, é momento familiar de diversão. Quando ele tá sozinho, ele quer mais ver desenho, fazer outras coisas do que jogar mesmo. Então, o bom é algumas regras, tipo, você pode jogar final de semana, não pode ir de semana. E também, eu não sei, eu confesso, eu sei que tem essas limitações de tela e tudo mais, que a gente tenta bloquear o máximo possível que dá, mas também tem um outro porém. É uma nova geração, é uma nova exposição, e a gente também teve certas disposições que certamente nossos pais ouviam dos avós falando, não pode fazer isso por causa disso, sei lá, exposição à TV e tudo mais, não sei o que lá.
Óbvio que a gente tem que ter controle, não tem que desprocar e liberar 100% tudo, mas eu acho que também talvez haja uma preocupação demasiada em relação a isso. Não sei, eu nunca parei para ler sobre isso, eu vou no feeling e eu vou muito observando o comportamento da Eva. Diversas vezes eu coloquei a Eva, pode jogar, pai? Não, hoje não é o seu dia. Acabou, ela não me pergunta de novo. A gente vai fazer outra coisa, ela vai brincar com boneca, ela quer brincar comigo, enfim, e vida que segue. Uhum. Eu tava lendo um livro até, porque é isso, como eu vivo profissionalmente nesse lado dos livros, todo mundo tem um asco completo de tecnologia herói, assim, né? Então, todo mundo desliga a TV, vai ler um livro, não sei o que, né? Então, é difícil, às vezes, até equilibrar, convencer as pessoas que eu trabalho, que eu convivo profissionalmente desse lado legal. E aí saiu um livro recentemente, O Cérebro no Mundo Digital, alguma coisa assim. Eu fui dar uma lida, vou falar completamente sem base científica, porque quem escreveu o livro que é a cientista que fez as pesquisas dela, mas minha impressão leiga é que muitas das críticas ao consumo digital era mais uma crítica ao que é feito no digital, então, tipo, mais uma crítica, por exemplo, do tipo de jogo violento ou dessa coisa não mediada, mas não uma crítica da plataforma, sabe? Não é porque está na tela que aqueles resultados iam dar, porque a pessoa, sabe, se você for jogar, por exemplo, esse da Jenny Leclue, é tão legal, acho, quanto ler um livro, mas as críticas não consideravam essa possibilidade de que existe jogos assim, né? Se você for ver e mergulhar no cenário de jogos indies, de visual novels, a gente está vivendo uma baita revolução de que o próximo passo de criação de conteúdo artístico, vanguardista, é em videogame, é em tela, na mesma narrativa, sabe? Esses visual novels, principalmente orientais, é quase que um novo fanzine para muita molecada, sabe? Coisa que a gente consumia um escrevendo ali para o outro, a galera consegue fazer e cada vez vai conseguir fazer mais fácil no digital, né? E passar um para o outro e isso mesclar com o Instagram, sei lá, vai ser no digital. Então também tenho medo de... É difícil essa discussão, né? Porque eu quero poupar o Antônio, às vezes, de muito disso, e o Antônio, beleza, mora aqui do lado da praça, vai na praça direto, adora andar de bike, blá, blá, blá. Mas também acho que a realidade deles de consumo vai estar em torno disso, inclusive o consumo de obras que expandem, sabe, a consciência e os horizontes de pensamento deles também vão estar daqui a alguns anos nesse meio. E acho que às vezes preparar eles, mesmo que minimamente, para saber consumir isso, faz parte de preparar eles para um consumo artístico, crítico, de conteúdo, quando eles se tornarem adultos, sabe? Eu acho que faz todo sentido, cara. Eu acho que é bom ouvir essas coisas também, porque me ajuda a construir esse pensamento, né? Porque é isso, acho que talvez pelo fato de eu ter ido tanto pro lado do vício ali, talvez eu fique um pouco mais receoso do que pode acontecer com eles, mas... De fato, para mim, o videogame ele sempre foi essa coisa de você escapar da realidade, de você escapar de problemas talvez que você tinha na adolescência, e de você não ter, enfim, um vínculo tão próximo assim com seus pais, para você Era poder mais que um brincar. jogo, né? Era uma companhia. Uma fuga mesmo, como você falou. Era uma companhia, né? E uma fuga. Então, se você começa a pensar que não, olha, ele pode ser uma ferramenta de vínculo, inclusive, tanto quanto você ler um livro ou você jogar um jogo de tabuleiro. E é verdade, né? Então, eu acho que tem um super valor aí, muito legal, assim. Eu acho que parte dessa visão que eu tenho passa porque eu vejo esses amigos editores que normalmente vêm de famílias muito mais ricas e cultas do que era a minha, assim, né? Minha família, ninguém lia, não tinha livro em casa. Eu fui por um acaso para trabalhar com isso. Mas eu lembro muito de jogar Ilha dos Macacos com a minha mãe, sabe? E ela sentar do lado e a gente tentar descobrir, porra, o que a gente tem que fazer agora? E a gente vai, clica e fala e dá risada junto. Então, muito do que esses amigos editores falavam que tinham com os pais, lendo junto, eu tinha com a minha mãe jogando esse jogo. Então, para mim, isso me marcou fortemente. Então, esse apelo afetivo, claro que eu tenho outras coisas de amigos, aí eu lembro de frequentar a locadora e de ficar jogando com eles.
mas o jogo sempre teve um convívio social e afetivo para mim. Por isso que eu acho que eu vejo eles com bons olhos também. Tem um jogo assim que se fosse indicar para todo mundo jogar e pode ser com filho ou pode ser sozinho também, porque eu acho que é muito bom para jogar para adultos. Chama Gorogoa. Então é um jogo que esse cara, o Jason Roberts, que é um artista plástico, e ele é muito inspirado por alguns livros e imagens que tinham na década de 80 e 70, e ele queria fazer um quadrinho interativo. Ele não entendia, não conseguia chegar onde ele queria com os papéis e com a limitação gráfica, no sentido de gráfica de impressão. E ele aprendeu a programar para fazer esse jogo, chama Gorogoa. É um jogo meio de quebra-cabeça, assim, de você arrastar uma... Não dá para explicar, tem que ver o vídeo aí, porque... Mas você vai arrastando e as coisas vão... 4 quadros, como se fossem um quadrado dividido em 4 quadrados. Eles vão se mexendo um para o outro e uma história vai sendo contada. Uau! Só que uma história bem surrealista, e ele desenhou tudo à mão. É lindo. Eu joguei com o Antônio. É um jogo bem curto, você resolve ali em coisa de 2 horas. Né, se for dedicado, se for picadinho, como a gente foi, em uns 5 dias a gente chegou no final. Tem para todos os celulares e é lindo, assim. Aliás, uma empresa que, para mim, hoje é a referência de vanguardismo em videogame, que chama Annapurna, que é a distribuidora desse jogo, e todos os jogos deles têm alguma coisa que é nova, assim, sabe? Que você vê e fala, caramba, isso aqui, o Journey, que ganhou vários prêmios, que é um jogo que você vai andando pelo deserto sem necessariamente violência, só vai explorando o deserto e passando por alguns lugares e sentindo coisas, sentindo a música. Não sei se o Abzu é deles, mas que também é um jogo lindo que é só de você vai mergulhando e vai vendo as criaturas e vai andando por esse mar misterioso com construções que parecem alienígenas ou ancestrais nesse mar. Não tem necessariamente um objetivo, sabe? Você vai lá e vai descobrir aquilo e vai matar o... Não, é só de você explorar aquele ambiente e ver aquelas coisas, e ouvir aquela música. Então, acho que tem uma nova forma de consumo de conteúdo, que quando a gente pensa em videogame, a gente pensa em GTA, e não sei o quê, e que não é necessariamente, sabe? É um misto de o que a literatura pode fazer, o que o cinema pode fazer, o que a música pode fazer, e você consumindo tudo aquilo dentro de você. Abre novas portas, assim, né? Não sei nem se devia se chamar de videogame, porque já vem com peso, preconceito nosso mesmo do que a gente jogou, que eu acho que não faz jus ao que essa galera tá construindo hoje. Pô, cara, que análise bonita. Eu acho que, porra, é sensacional. Eu tô aqui muito, muito feliz de estar podendo ouvir isso de você, porque ajuda muito, eu pessoalmente sei que vai ajudar muita gente que porventura tenha preconceito, porque muita gente tem preconceito com videogame mesmo. E eu acho que uma coisa que meio que veio na sensação, veio no sentido de tentar popularizar os jogos, mas que ao mesmo tempo também deu uma degringolada, foi o celular, né? O celular, ele trouxe uma popularização tão grande que as pessoas começaram a fazer jogo de qualquer jeito. Tem uma porrada de jogo aí que, na verdade, ele só é lançado para forçar você a comprar coisa de dentro dele, né? Fazer aqueles pay to win, né? Você não consegue passar de fase se você não comprar alguma coisa. E aí você vê que, tipo, N jogos com exatamente a mesma mecânica e só muda a skin, sabe? Então fica um negócio meio ruim e é difícil você achar esses jogos que são mais trabalhados. E obviamente esses jogos eles não são grátis, né? Porque, é claro, tem um custo ali. E eu lembro que eu tava num movimento meio de tentar achar jogos diferentes, desses assim que você, sabe, tipo, você fica jogando puzzles eternamente, tipo Candy Crush da vida, que você não chega a lugar nenhum, você só tá fazendo uma fase, não constrói nada e só tá passando seu tempo. E aí eu encontrei um jogo, não sei quem foi que me indicou esse jogo, mas é um jogo, cara, um jogo tão maravilhoso, e que é dos criadores do Limbo, que é um jogo que é super famoso também, né, das antigas, que é aquele Inside. Eu não sei se você já ouviu falar. Já, é demais, só que não dá pra jogar criança, Não, né? não, esse aí não dá não, porque é muito difícil, ele tem uma violência nele ali. Mas tipo, se você tá afim de experimentar uma coisa diferente, você adulto aí,
tenta esse jogo, sabe? Ele é uma história que é contada, sabe? E não tem aquela coisa assim, você vai ter que pagar pra passar de uma fase, ou que é extremamente difícil você passar de uma fase. Ele tem lá os puzzles dele, se você morre, ele te joga 2 quadros atrás de onde você tava, e você vai continuando jogando, sabe? É maravilhoso. Falando de celular, isso é um ponto importante que, tipo, vou dar a minha interpretação e minha decisão em relação à criação com a Eva. Tipo, eu não deixo a Eva de nenhuma maneira de jogar nenhum jogo de celular. Por quê? Tá. Por conta da disponibilidade. A todo momento, eu ando 100% do tempo com o celular. E a 100% do tempo, ela pode querer jogar algum joguinho e ter aquela vontade. Então, eu nunca vou deixar, até não sei quando nunca vai durar, mas até isso nunca mudar, eu nunca vou deixar ela jogar nenhum jogo no celular. Para não criar aquela disponibilidade dela querer jogar, ou então, enfim, dar na tela dela, ela querer fazer alguma coisa no celular. Só pode jogar no videogame, porque o videogame é localizado, só pode ser em casa, naquele espacinho, e nem sempre ela está em casa e nem sempre tem aquele espacinho disponível. Então limita muito a utilização dela com o jogo. A gente faz uma regrinha um pouco diferente, mas a gente faz uma regra de tempo mesmo, assim, né? Então tem uma regra que o Antônio tem as horas. Agora na pandemia mudou tudo, né? A pandemia mudou tudo. Deu, né? Mas ele tem as horinhas ali de manhã que ele pode fazer o que ele quiser. Ele é livre, contanto que ele tenha feito a lição de casa, então ele pode, só que não pode ficar fazendo muitas coisas. Ele vai assistir um desenho, beleza, não vai pegar, sabe, um celular, vai ficar jogando celular enquanto a TV. Então ele tem que decidir uma coisa que ele vai fazer, ele faz, aí depois ele pode mudar, mas aí é só nesse tempo, fora do horáriozinho dele, ele não pode mexer, a gente tem que fazer outras coisas, aí ele desenha, aí ele faz o almanacão da Turma da Mônica, Legal. E voltando um tópico atrás também, essa coisa de ter o jogo como algo que aproxima a família. Algo muito legal aconteceu. Tipo, a Eva jogava o joguinho dela, tudo mais, até que teve um dia que a gente jogou junto no Mario Party, né? Tipo, de agora em diante, ela só quer jogar junto. Ela não quer jogar sozinha, porque a gente se divertiu muito, eu me diverti, ela se divertiu. É muito mais ali nessa parceria e tudo mais. Então, quando caía em jogos de dupla, que era eu e ela, então botava uma pilha do caramba, que era a gente contra o computador, vamos lá, filha. Ela ficava mais empolgada ainda. Era muito divertido isso. Não, ainda né? Mas a gente parou de jogar. Isso é muito legal. Rola uma interação ali de jogar junto. Eu não duro muito tempo. Jogo aqui meia horinha, menos, 20 minutos no máximo. Pô, nem isso, não joguei. Mas enfim, não importa. Eu jogo um tempinho curto, mas aquele tempinho já é bem legal, bem divertido. Pô, teve uma coisa que me mudou também, o Thiago estava falando, a visão de jogo, porque eu também estou aprendendo um pouco isso, assim, né? Uma coisa que eu fico muito encafifado com o futuro do livro, o que vai ser, e eu acho que esse meu reinteresse por jogos também veio, acho que vai ter algum encontro, sabe, da literatura com jogos, que já está tendo alguns, mas eu queria estudar mais sobre isso. E aí eu fui assistir a Masterclass agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é o designer do SimCity. Masterclass. Então eu tinha assinatura lá porque eu gosto de ver os cursos de roteiro do Masterclass, e aí eles botaram esse, é o único jogo, única aula ligada a jogos que eles têm lá, e o cara fez o SimCity e fez o The Sims. E, cara, o cara fala com um respeito, sabe, o cara é realmente um artista. Você vê a Masterclass do David Lynch, do Scorsese dele, os três têm a mesma seriedade artística na criação deles. O cara não vê aquilo só como um jogo de entretenimento. Joguinho. O cara vê como uma expressão artística de coisas que interessam ele, que ele colocou em diversas formas, em interação, colocou isso em sons, colocou isso em criação de mundo, uma visão de mundo que ele tem. Aquilo também me ajudou muito a entender melhor até um preconceito que eu tinha, mesmo gostando, sabe? Mas o jogo como obra de arte. Tem umas entrevistas da curadora do MoMA, que a gente está vivendo talvez o que o cinema viveu nos primeiros anos, que é esse momento de rejeição, isso aí não é arte, ou a fotografia, né? Isso não é arte, é muito fácil apontar a foto para um lugar e apertar um negócio. O que isso é de arte, né? A arte é a técnica, a arte é a habilidade, né? Durante anos rolou essa discussão até se ver a fotografia como arte. Acho que os jogos a gente ainda está passando por isso, sabe? A gente teve esses 20 anos iniciais, 30 anos de descoberta, e agora a gente está olhando e falando, caramba, isso aqui pode ser
muito mais do que a gente tinha pensado, né? Isso realmente possibilita ser uma arte complexa e nova e que abre novas camadas de pensamento. Então, acho que a gente está vivendo isso e a gente não, talvez, como a gente está bem nesse momento, a gente não consegue ter essa visão que hoje a gente tem das outras artes, mas se a gente começa a se esforçar e ver quem está... O Stardew Valley, que é um jogo feito pelo Eric Baroni lá, que tem um documentário que chama Indie Game, e ele pega 3 caras indies e mostra eles desenvolvendo os jogos deles, o Fez, caramba, não vou lembrar os outros 2, o Super Meat Boy e mais um. E um cara que vem nessa onda dos independentes era o Eric Baroni, que era um cara que nunca tinha feito nenhum jogo, gostava de jogar um jogo de fazendinha lá do Super Nintendo, que era o Harvest Moon, com a esposa, e ele falou, vou tentar fazer. E ficou 6, 7 anos desenvolvendo sozinho o jogo dele. E aí o jogo estourou, vendeu mais de 1 milhão, um dos jogos mais legais que acho que foram lançados nos últimos anos, chama Stardew Valley. Você é um carinha que vai pra fazenda e vai visita a cidadezinha e vai construindo a sua fazenda, explora a caverninha perto da sua fazenda e pode casar e ter filho, é tudo muito bonitinho. O cara, a pixel art é surreal de bem feita. Então você vê, tanto no indie game como nele, como isso é uma expressão artística mesmo, equivalente a, sabe, um pintor, ou até mais profunda às vezes do que muitos pintores que ainda estão presos, sabe, numa habilidade de colocar tela plástica ou tentando se entender como artistas. Esses caras também estão fazendo isso, sabe? Também estão se entendendo como artistas e criando uma coisa que dialoga com milhões de pessoas. Então, é a arte mais pop que existe hoje, né? Mas talvez hoje a gente consegue ver o começo dos quadrinhos ali, o Boom, o Kirby, como esses caras que revolucionaram e que são realmente artistas e se vende as obras deles por dezenas de milhares de dólares, mas na época, né, limpavam o chão da Marvel com os desenhos do Kirby. Eu acho que talvez a gente esteja vivendo esse momento, sabe? Os caras estão criando isso e a gente não está dando bola tanto quanto artisticamente eles merecem. Um grande problema que eu acho que é também a banalização. Que, por exemplo, quando a gente pensa em videogame, a gente pensa em videoguinho bobo, por assim dizer. Por exemplo, um Candy Crush, né? Quem não joga, pensa logo em jogos assim inúteis, né? Apenas nem só joga. Mas enfim, ninguém duvida que o filme é uma arte. Eu nem sei qual é a arte lá, mas tem um númerozinho já certamente guardado para ele. Agora, se você pega, por exemplo, o filme, sei lá, As Branquelas, eu odeio esse filme. Eu não tenho como utilizar As Branquelas como referência para dizer que filme é uma arte. Porque é uma merda aquele filme. Desculpa aí quem gosta aí, mas faz parte da vida. Vitor. Agora, se você pega... Vitor, vai tomar no cu. Eu ia falar isso também, mas eu fiquei quieto. Você viu, olha só, presta atenção. O Berto, ele tá quieto o programa inteiro. Você conseguiu despertar a ira do Berto. Não, bom, tem que ser uma merda. Aí nisso, você vai pegar a Cães de Aluguel lá do Tarantino. Aquele filme é ótimo. Uhum. Tem, enfim, por N motivos. Se você pega esse Cães de Aluguel, por exemplo, ou então o mais antigo ainda, caraca, uma Truman, de outra volta, dançando. Pulp Fiction, meu Deus do céu. O cara quer falar de filme bom e não sabe o nome. Caraca, o moleque vem aí falando nada o programa inteiro que é da zoada. É tipo podcast mesmo. A gente tá aqui falando de podcast, mas falando no podcast. Mas, pô, se você começa com... Acho que no Brasil ainda tá começando. Acho que, aliás, o Thiago, o trabalho não só aqui no Tricô, mas nos focados para criança, tá tocando algo vanguardista, né, no meio, mas também você pega o Welcome to Night Vale, o The Truth, trabalhos gringos que estão fazendo que, é arte narrativa no que há de melhor, sabe? Hoje, literatura talvez não esteja conseguindo fazer o que os caras estão fazendo em podcast, então... Leitura! Porra, livro? Vou pegar livro de coach, vou dizer que é uma arte a literatura com livro de coach. Então o jogo é isso, demanda um esforço, cara, e às vezes a gente não quer ter esse esforço porque é um esforço que demanda tempo, assim como os outros, né, cara, e a gente The Last of Us, cara, The Last of Us, na minha opinião, é uma obra de arte bem recente, eu tô usando esse exemplo porque é bem recente. Sim. Porra, é maravilhoso aquele jogo. E olha só, vocês estão embolando as coisas. Livro de coach, por exemplo, ele não entra na categoria livro, ele entra na categoria
papel higiênico. Produto de limpeza. Entendeu? Vocês estão misturando os bagulhos. Pô, tem jogo de videogame que não dá pra dizer que é um jogo de videogame. Que é um jogo. É exatamente a parte semântica lá que eu tinha falado, né? O cara que criou lá aquele Flappy Bird, cara, o jogo é um lixo, aquilo não é um jogo. O cara devia estar super entediado na vida dele e falou, caraca, vou brincar aqui de fazer um negócio. E em 5 minutos ele criou uma bosta de jogo. Ele falou, foda-se, vou colocar essa porra aqui, ó. Toma aqui, ó, a APK dessa merda aqui, ó. Joga aí. E aí alguém que falou, cara, olha só que legal essa parada. Aí falou que era legal, e aí provavelmente quem falou que era legal era uma pessoa que influenciava as outras e pronto, tornou o negócio legal. Não, mas eu vou fazer um papel chatinho assim, porque no livro é exatamente a discussão que eu mais tenho com os outros editores, que é essa visão do livro como salvador do mundo, né? De que o livro tem que ser a romantização do livro, tem que ser carregar o mundo nas costas que vai salvar, né? Não pode ser uma bobeira, sabe? Não pode ser o Lucas Neto fazendo uma atividade, não pode ser um negócio de pintar. E eu sempre sou contra. Você fala, não, meu livro é só uns papel encadernado e colado. Porque aí a gente começa a consolidar o que é aquela plataforma, sabe? E acho que é exatamente o que a gente fez opostamente com os jogos, sabe? A gente consolida. Jogo é isso, né? Então, a não ser que a gente queira criar realmente outros nomes, mas talvez seja o melhor caminho a gente começar a desconstruir. Ó, jogo não é só isso, cara. Jogo não é só isso. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Jogo de tabuleiro não é só banco imobiliário, né? Olha, essa enormidade de possibilidades que tem. Então, não sei, acho que só que é um esforço infeliz, porque a gente, na nossa vida, não vai conseguir, acho que, mudar a visão da galera num nível considerável, né? Mas, sei lá, meia dúzia a gente consegue. Tá? Pois é. Eu acho que o videogame, nos últimos tempos, deu um salto muito maneiro, que foi justamente tornar ele como esporte. Porque hoje a gente tem muito esporte. No Brasil mesmo tem muito, já tá começando pra caraca. Free Fire é um time forte brasileiro, tem League of Legends também, com o campeonato brasileiro do CBLOL também, tá acontecendo muita coisa no Brasil, e o Brasil que não é um país de forte na plataforma de videogame, lá fora é muito mais forte. Então, isso aqui tá crescendo, quer dizer que o esporte no mundo tá crescendo, ou seja, o videogame tá se tornando algo mais sério, profissional. Quer dizer que a indústria de videogame no Brasil está crescendo, né, Vitor? Muito, do mundo inteiro. Enquanto a indústria do vídeo cai justamente. Não, porque olha só, a indústria do videogame mas não é a indústria do videogame, é a parte de esporte de videogame, que é diferente. Eu entendi. Porque mas não necessariamente a gente está criando jogo. Não, isso eu entendi. Mas por exemplo, é porque o exemplo que você deu do crescimento dos campeonatos aqui, como a gente não tinha campeonato aqui, a gente tem ótimos jogadores brasileiros jogando em equipes lá de fora. Né? O melhor jogador de CS do mundo, durante muito tempo, foi lá o Coldzera, que basicamente destruiu 50 milhões de campeonatos seguidos, entendeu? E ele é brasileiro. Era uma equipe brasileira, toda montada por brasileiro jogando na Rússia. Mas entendeu? Essas coisas, a gente não tinha mercado. Agora, o Brasil se tornou um grande mercado para jogos. Total. O Free Fire, com uma curiosidade, um dos autores que eu mais gosto de fantasia nacional, que é o Felipe Castilho, escreveu uns livros juvenis de folclore, escreveu Ordem Vermelha lá, que a gente lançou na Intrínseca com a Comic Con. Ele está escrevendo coisas para o Free Fire agora. Olha só. Então, olha como, né, as coisas vão fechando. E sobre produção de jogos, a gente está num boom, cara, nos últimos 5 anos, de um monte de estúdio foda brasileiro, e um monte de brasileiro foda indo pro Canadá, ou criando arte, ou programando. Então, se você pegar quase qualquer jogo, a mesma coisa que a gente vê no cinema e nos quadrinhos também, né? Que você pega os brasileiros bombando e desenhando Marvel e DC. Os brasileiros estão muito bem em jogos. Tem jogos brasileiros, o Celeste, a arte é brasileira, que é uma plataforma incrível. O Knights of Pen and Paper é um estúdio brasileiro. Pô, muito maneiro. Tem um podcast que chama Produção de Jogos Show, sei lá, se é isso, é um nome esquisito, né? E os caras só entrevistam brasileiros envolvidos com jogos. Olha só. E eles contando a carreira deles, como se envolveram e o que aconteceu com os estúdios. E é umas histórias muito, muito foda, assim.
os estúdios quase falindo e depois, né, lançando um jogo ali que salvaram. E é uma molecada, uma galera às vezes de, sabe, 20 e poucos, 30 anos. Ou tem um que é uma mulher que trabalhava na Globo e que saiu para desenvolver. O Estúdio Jogos fez um jogo, acho que o Surgeon Simulator, um simulador de cirurgia, e o estúdio dela bombou. Ela está em Londres arrasando, assim, como desenvolvedora de jogos. Então tem um cenário que a gente não está vendo, mas que já essa galera vai começar a aparecer, igual, sabe, o eSports que você estava falando. Eu adorava Counter-Strike no passado, mas é isso, é um negócio que, pô, eu lembro de ir em campeonato, em CPL, em SWC em 2006, 2003, para agora, 2020, o negócio tá bombando, né? Então talvez os jogos, daqui a pouco a gente vai falar, pô, olha só, tá indo super bem, tá bombando os jogos brasileiros, mas é agora que a galera tá botando a mão na massa. Pô, muito legal. E assim, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que valorizar mesmo, principalmente os desenvolvedores brasileiros. A gente já fez indicação do Dandara aqui também, que é outro jogo brasileiro lindo, né, cara? Ah, é animal. Bom, eu acho que a gente pode encerrar nossa pauta aqui, porque já falamos pra caceta aqui. Falamos pra caraca, né? botar nerd pra falar de videogame, né, cara? Então, porra, não tem condição. As filhas, só desculpa, né? Tem mais umas 2 horas aí pra falar. Thiago chegou agora, porra. Dá pra falar. Ele acordou agora, né? Não deu, cara, não deu. Deu uns ruins aqui. Deu Beyblade aí. Deu Beyblade. Não, mas tá tranquilo. Não, de boa. Então em quarentena. Quarentena as coisas são mais difíceis mesmo, é foda. Bom, então acho que se deixar, a gente vai falar muito mesmo. Então vamos parar a nossa pauta por aqui, vamos para as nossas indicações. Por mais que o Daniel tenha destruído as minhas indicações falando daquele documentário lá do Indie Game da Netflix, mas tudo bem, eu tenho outras aqui. Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Indicações Supimpas! Vamos lá então para nossas indicações supimpas. Como eu já disse, né, o Indie Game que o Daniel falou é o tipo de documentário que você vê para você falar assim, caraca, é assim que funciona, né? Puxa vida. E você começa a valorizar mais os jogos, principalmente os jogos indies. Mas eu tenho um outro documentário que eu acho que vale muito a pena assistir, também tá na Netflix, que é o Atari Game Over, que ele conta a história da Atari, né, que enfim, fez parte da nossa infância, bem ou mal, e conta, na verdade, especificamente a história de um jogo, que é considerado o pior jogo do mundo, que é o jogo do ET, né, o ET do filme, e foi, assim, muitas pessoas dizem que foi o que quebrou a Atari, foi esse jogo maldito, né, então vale super a pena assistir esse documentário aí. Posso indicar? Vai lá. Antes de indicar, eu quero fazer um desabafo aqui. Outro desabafo? Cara, toda hora... Não, mas desabafo muito nada a ver. Meio nada a ver. Toda vez que a gente vai fazer uma indicação, me dá um peso na consciência de caralho, brother. Eu não fiz nada de útil pra minha vida. Eu só trabalhei esse tempo todo. Como assim não tem nada pra indicar? Eu fico meio chateado às vezes. Chego pra indicar e não tem nada pra indicar. Mas eu tenho uma indicação assim que eu ia fazer um jogo muito tempo atrás, vou fazer agora, que eu acho que é bem pertinente. Pra quem quiser jogar, entrar nesse mundo de jogos, que é para adulto, não é para criança não. Tem um jogo que é de puzzle, que é absolutamente maneiro, tem uma ambientação muito maneira, tem um gráfico legal, que se chama The Room, a sala, só isso. É o do cubo mágico? É o quê? É o que parece o cubo mágico. Isso, parece o cubo mágico. Uhum. O jogo é muito legal, eu joguei 1, 2, 3, e tem história. Tem quase não tem história, aí tem um 2 que já começa a implantar uma história. E, cara, é muito legal, eu me diverti pra caraca e super indico. Aproveitando até sobre videogame, vou falar um joguinho. Não, reforço aí a indicação. Inclusive, foi por você que eu conheci esse jogo e me viciei, zerei as porra do jogo tudo e fiquei depois órfão, porque é um jogo muito maneiro mesmo. O terceiro tem 4
finais, brother. E tem um que eu não consegui fazer ainda. Puta que pariu. Nesse jogo você tem que achar as chaves, os negócios desse, né? Abre uma portinha, resolve um enigma e vira do outro lado da caixa e você vai abrindo, é tipo todo um universo dentro daquele lugar. Vai sair um filme, já saiu um filme sobre isso. Sério? Sério. Olha só. Que maneiro. Deve ser uma merda, porque filme de jogo é sempre uma merda. Não, normalmente é uma bosta. Não, na verdade vai ser só um filme tipo Suspense Survivor, sabe? Tipo, os caras estão presos dentro de um lugar e tem que sair. Se não sair, vai morrer. Ah, não, esse aí saiu. Já lançou, foi ano passado. Calma aí. Então foi. Eu não lembrava se já tinha saído ou se ia sair. Mas não tem a ver com isso aqui, não. Eu acho. Não, mas a sistemática é parecida. A lógica é igual, é isso aí. Isso. Tem indicação, Beto? Porra nenhuma. Ah, muito bem, parabéns, tá de parabéns. Mas o Daniel eu sei que não vai decepcionar. Vou indicar um livro. Um livro da Intrínseca, lá, que é onde eu estava trabalhando antes, que é um livro que chama Guerra dos Consoles. E é a história da treta entre a Sega e a Nintendo. Então é uma coisa super nostálgica. Você começa a entender e tem os nomes. Sabe, tem aquele documentário da Netflix que é os brinquedos que nos formaram, uma coisa assim? The Toys That Made Us. E é meio que a mesma vibe, só que dessa briga da Sega e da Nintendo, o começo, como que os caras inventaram Sonic. Tem umas histórias ótimas, por exemplo, a Nintendo pegava nas convenções, tipo a E3, e tinha um stand enorme. A Nintendo era 90% do mercado na década de 80, e a Sega era pequenininha, e a Sega ia lá e colocava uma TVzinha quando eles lançaram Sonic. Uma TVzinha com Sonic e uma TVzinha com Mario, um do lado do outro, assim, sabe? E falar, tipo, o quão rápido você consegue ser, e umas coisas bem de provocação da Nintendo. E aí começaram a construir a Sega como quase que uma anti-Nintendo, sabe? Isso aqui a Nintendo é coisa de criança, a Sega, assim, é uma coisa rápida e violenta, e tem mais sangue no Mortal Kombat, todas essas historinhas por trás e as decisões. É quase que um livro de business, mas meio nostálgico também, eu adorei. Eu gosto da resposta da Nintendo pro... Não foi da Nintendo? Pro Mortal Kombat, que foi o Killer Instinct? Exatamente. Foi. Mas que bosta de jogo também, né? Era uma merda. Não, é bom pra caraca, gente. Vocês estão achava uma bosta, nossa senhora. Já percebemos aqui quem é o nintendista do podcast, né? Então eu sou nintendista, mas tem uma parada. O jogo que eu acho melhor até hoje lançado é o Dreamcast. Tinha os melhores jogos, extremamente divertido, só que falhou, né? Pelo visto, acho que ele produziu mais jogos do que conseguiu vender. Ali é o começo do fim da SEGA mesmo. Eles começam a foi um erro erradas. operacional. E a saída bobo. de um brother lá, tinha um brother que era genial na SEGA. O cara fez a SEGA virar o que era, e aí depois, quando ele vai saindo, vai se afastando, o pessoal para de ouvir ele, a SEGA vai embora, né? Ladeira abaixo. O Dreamcast era maravilhoso. É um livro que deve ser fantástico, mas tem spoiler, né? É um livro que você descobrir como que aquilo aconteceu, né? Nessa guerra aí, viram no mapa, né? Nessa guerra aí a SEGA se fudeu. Muito bom. Firmeza. Muito bom. É aquela, né? Tipo, a galera nova vai ler um livro desse e fala: a guerra entre a Nintendo e a SEGA. Quem é SEGA? Quem é Nintendo, né? Os caras só querem saber de Microsoft e Sony. Exato, agora cara. Outro mercado agora. Muito bem. Estamos terminando mais um episódio aqui. Queria agradecer aí, Daniel, o seu retorno. Espero que você volte com mais frequência, porque é sempre um prazer, cara, ter você aí com a gente. Não, vai ter videogames 2.0, 3.0, isso aí é mole. Molezinho. Não, inclusive já fica aqui a dica que ele falou aqui de jogos de tabuleiro. Eu tô querendo fazer um episódio só sobre jogos de tabuleiro, então pode ser que você volte ainda muito mais cedo do que você imagina. Eu quero a lista dos... que são melhores do que eu, mas tem a Bel e a Tânia que elas têm uma empresa de jogos de tabuleiro que elas desenvolvem, elas participam da cena, elas vão adorar participar com você. Pô, legal, vamos falar isso aí nos bastidores. Vamos. Bom, deixa aí teus contatos aí, quem quiser te acompanhar,
Quem quiser acompanhar a sua editora, você não falou, você não fez seu auto jabá, cara. Faz aí aquele auto jabá bonito. Não tem muito o que falar. Acho que tem as duas editoras que eu trabalho, que uma é a Antofágica, que é uma editora focada em clássicos ilustrados. A gente acabou de lançar um Kafka na Colônia Penal, ilustrado pelo Mutarelli. A gente já lançou os livros do Machado, ilustrado pelo Portinari. Já lançou Conto de Natal do Dickens e outros, sempre edições super caprichadas, com textos extras e uma vibe mais popzona, assim. E a Aleph, que é uma editora que eu tô há uns bons anos, que é uma editora focada em ficção científica. Então, Asimov, Blade Runner, 2001, Jurassic Park, toda a história da ficção científica, da origem dos pulps até os mais contemporâneos que ganharam o Hugo, tem os livros lá e super também bem cuidados e bem feitinhos. Ajude agora, porque na verdade as editoras agora se fuderam, né? Porque as livrarias fecharam. Não é, cara? Então vai lá, compra os livros na Amazon, que é o único lugar que tá pagando agora. E assim, cabe lembrar que vocês mandaram pra mim aqui a Ilha do Tesouro e, nossa, que livro, cara. Que livro maneiro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Então é isso. Fechou? Vocês... Bom, se vocês quiserem mandar aí suas mensagens pra gente, é tricôdepaz@paizinho.com. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, Tricô de Paz. Desculpa aí pelo áudio que não tá tão dos melhores, mas em tempos de coronga é o que a gente consegue ofertar pra vocês. Não abandonem a gente. Um beijo, até a próxima. Não, peraí. Qual é a hashtag, Berto? Porra, aí tu me fode. Achou que ia passar? Olha só, não vai ter nada a ver Então vai lá. com o Não, dá pra ter. Vai ser, não vai ser não. Pode até ser. Hashtag fica em casa jogando. Isso, pô, aí, tá vendo? Muito bom. Tá ótimo. Hashtag fica em casa jogando. Até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Esse podcast faz parte da família Paizinho de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.